Aleluia. Pega a sua Bíblia, abra no livro de Efésios. Aleluia. Efésios capítulo 4. Pode sentar no seu lugar, pode assentar. Ana Carla, estou feliz de ver você aqui, viu? Que é a sua casa, nós somos sua família. Tá? Feliz demais de ver você aqui. Efésios capítulo 4. Diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Só uma atenção aqui, em algumas traduções, essa palavra doutor é mestre. Tem? Amém ou não amém? Então, só para nível de conhecimento. Onde que eu estava? 12. 13. Até que... Não, continuar o 12, desculpa. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de... Para a edificação do corpo de... Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcias enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? Aí tá bom. Irmãos, nós estamos aí na série de mensagem, né, com o tema Um Verdadeiro Discípulo. Um verdadeiro discípulo. Nós já aprendemos sobre os 3 tipos, né, coisas, as 3 exigências que Jesus ele faz para uma pessoa ela ser discípulo. A primeira exigência é ele acima, quem está aqui? Acima de tudo, né? De todas as coisas na nossa vida. Segunda exigência que ele faz, que nós venhamos carregar a nossa cruz. Você não venha desistir. A cruz não foi feita para você ser derrotado, mas a cruz foi feita para você ser honrado, exaltado através do poder de Deus. Nós aprendemos também que para ser um discípulo, nós precisamos de viver uma vida de
renúncia. O que é renúncia? Abrir mão daquilo, irmãos, que você tem direito. Abrir mão das suas vontades para poder viver a vontade de Deus. No domingo passado nós aprendemos, que para ser um verdadeiro discípulo, nós precisamos nos despedir. Mas despedir de quê? Uns dos outros aqui ir embora para casa? Também, Também. Mas nos despedir do nosso velho homem, A gente literalmente se entregar para uma vida nova, e essa vida nova para Deus. Nós vemos, na Bíblia, Jesus ele chama os discípulos. E ali ele chama Pedro, Pedro larga tudo. Nós aprendemos no domingo passado que ele chama Levi, que lá na frente o nome é mudado para Mateus. E ali quando Jesus chama ele era um cobrador de impostos, era a profissão dele, tinha uma ótima remuneração, era um cara financeiramente bem, porém Jesus chamou ele para ser um discípulo. E a Bíblia fala assim que ele larga tudo, prepara uma festa de despedida, leva Jesus naquela festa, apresenta para todas as pessoas aquele no qual ele iria caminhar, aquele no qual ele iria seguir, e ali naquele momento ele não era mais o Levi cobrador de imposto, mas ele passava a ser o Levi discípulo de Jesus. E por que ele se tornou de discípulo de Jesus? Porque ele conseguiu se despedir da sua velha vida para poder viver uma nova vida. Amém ou não amém? E hoje aqui nós vamos aprender aqui algumas coisas aqui. A palavra vai ser bem objetiva. Hoje nós vamos terminar no horário, tem um tempo que a gente não termina. E hoje nós vamos aprender o que impede o cristão de servir a Deus. O que impede o cristão de ser um discípulo. Nós vemos aqui Paulo, quando ele escreve a carta ao povo de Efésios aqui, Paulo ele não estava na praia, Paulo ele não estava no clube, Paulo não estava num lugar de descanso, mas Paulo nesse momento ele se encontrava preso. Paulo estava numa cadeia. E ali dentro daquela prisão ali, Paulo ele escreve a carta direcionado àquele povo. E aqui a gente vê no capítulo 4, irmãos, um pedaço dessa carta. Não é uma carta qualquer, no qual ele manda para eles apenas assim, gente, está tudo bem comigo, estou morrendo de saudade, no momento certo eu estou de volta na ativa. Não. Ele escreve uma carta pastoral, ele escreve uma carta de missão, ele escreve uma carta de direcionamento, ele escreve uma carta de prática. Desde os tempos da Bíblia até os tempos de hoje, a palavra de Deus, o Evangelho, ele nunca foi feito para ser algo que eu venha gostar, entenda esse gostar, mas foi feito como algo para a gente poder praticar e viver. O Evangelho é uma boas novas, é a palavra de Deus todos os dias revelado para nós. Então Paulo, ele mesmo preso, ele continua a sua missão. E qual que era a sua missão, pastor Valmir? De um discípulo que produzia discípulo, de um discípulo que gerava o reino de Deus, de um discípulo que expandia o reino de Deus. Fala com quem está do seu lado assim, olha, Deus ele te chamou para ser discípulo. Dá um toque na pessoa que está do seu lado e fala com ela, Deus ele te chamou para ser discípulo. Amém? Deus ele não me chamou apenas para estar na igreja. Irmãos, igreja não é lugar, entenda aqui que eu vou falar, tá? Para você estar 24 horas. Igreja é o lugar para te capacitar, para lá fora você ser um discípulo. Para lá fora você levar o Evangelho. Para lá fora você cumprir o propósito de Deus. Então Paulo, mesmo preso, mesmo limitado, ele não sai do propósito, ele não desiste. Mas ali ele começa a escrever. Ali ele começa a mandar para os irmãos. Irmãos, olha, eu estou pedindo vocês venham ter comunhão uns com os outros, venham ter mansidão, venham ter humildade. Em outras palavras, no linguajar brasileiro, eu estou pedindo para vocês, tenha paciência com quem precisa ter paciência. Seja tranquilo, não briga, não faz isso, mas vamos fazer o propósito de Deus. E ali Paulo vai falando e não para. Lá na frente nós vamos ver ele falando sobre os 5 ministérios. Eu não vou falar aqui na ordem, mas vou falar aqui com
né? Ele fala do ministério do profeta, do ministério do apóstolo, do ministério do pastor, do ministério do evangelista e do ministério do mestre. São 5 ministérios que precisam de operar na igreja. Alguns já agem mais em uns, e outros têm os 5 picados. E são ministérios que não é um maior do que o outro, não é um mais importante do que o outro. Quando Paulo ele fala do ministério do apóstolo, o que é um apóstolo, irmão? O apóstolo é aquele que funda, o apóstolo é aquele que começa, o apóstolo é aquele que estabelece uma obra, aquele que estabelece, sabe, um propósito de Deus, é aquele que começa uma expansão. E ali começa, passa um tempo, vai para outro lugar. Nós vamos ver Paulo dessa forma. Aí Paulo fala sobre o ministério do profeta. O que é o ministério do profeta? Pastor é aquele que revela o nosso CPF, é aquele que revela a rua que eu moro, é aquele que revela o meu telefone, é aquele que revela o nome do meu marido. Irmão, hoje eles falam que isso daí é profeta, mas antigamente você não vai ver profeta falando coisinha boa, não. Os profetas, quando chegavam diante do povo, eu imagino que eles ficavam com medo, porque muitas vezes eles iam para poder falar de juízo, falar de sentença, entendeu? E um dos casos era uma coisa boa. Hoje a gente vê muita, profecia só de coisa boa. Só de coisa boa. Olha, eis que te digo, Luísa, você ganhará um menino ou uma menina, tá? Eu sei que tem algo no seu ventre e se prepara que vai te dar muita alegria. Irmão, tem coisa que é muito óbvio, não precisa de profetizar, né? Então, naquela época, nós vamos ver Deus usando Samuel, profeta. Samuel, ele vai na casa de Jessé, ungiu o substituto de Saul, que Deus não queria mais. Então, os profetas agiam dessa forma. Os de hoje já são profetas muito modernos. Tem o ministério do pastor. O que é o ministério do pastor? Já sei, pastor Valmir. É aquele que tem igreja, que está na frente da igreja. É claro que não. O ministério do pastor é aquele que cuida, é aquele que apacenta, é aquele que direciona. Esse é o ministério do pastor. O ministério do evangelismo, pastor, são aqueles que andam pela rua, é aqueles que querem ir para a África, é aqueles que querem ir lá para a Ucrânia, na guerra, pregar o evangelho. Esse é o ministério do evangelista. Irmão, o ministério do evangelista, ele precisa funcionar em nós a todo tempo. Aonde nós estivermos, nós precisamos falar de Jesus. Nas igrejas a gente cria-se, lá o ministério de evangelismo, pessoal que evangeliza, mas esse ministério é algo que precisa de fluir em todos, E ali ele termina falando sobre o ministério do mestre. Ah, pastor, agora eu entendi. Então, do mestre é o mais poderoso, porque o nome já fala, é o mestre de todo mundo. Não, irmão, claro que não, O mestre aqui é o do ensino, é aquela pessoa que tem um dom para ensinar. É aquela pessoa que Deus dá para ela os mínimos detalhes e ela consegue passar. Esse é o mestre. Esse é o mestre. Eu, particularmente, eu não tenho assim fluindo em mim assim, um dom de mestre. Se for para mim falar assim, irmãos, essa cadeira foi feita para você sentar. Entendeu? Você arredar e sentar. Pronto, o meu é prático. Se é a pastora Elaine pregando, ela vai falar assim, essa cadeira foi feita com uma matéria em tal lugar, de uma árvore que saiu, eles derreteram ela, e ali alguém pegou uma sacola do tipo CB e foi tratando e tá. Esse é o mestre. Tá dando para entender? Esmiuça. Não tem um ministério mais importante, mas são dons que operam dentro das pessoas. Quem está me entendendo aí? Fala com o seu irmão, fala com ele assim, não existe dom mais importante do que os outros. E Paulo ele fala isso, mas nós vamos ver no final Paulo falando assim, olha, isso tudo é para quê? Para que o corpo de Cristo seja edificado. Para que o corpo de Cristo, cresça. Ser um verdadeiro discípulo é você crescer. Ser um verdadeiro discípulo é você ser melhor amanhã do que hoje. Paulo está querendo isso, Paulo está ensinando isso, e é aquilo que Deus ele quer.
aquilo que Deus ele quer. Existe uma história que a gente sempre fala, quantas pessoas começam o ano e terminam o ano do mesmo jeito, quantas pessoas que têm vários anos conforme anos passados. Não há um crescimento. Mas não há esse crescimento, não é porque Deus não quer, porque a pessoa, ela decidiu não ser um verdadeiro discípulo. Amém? Então, eu quero falar sobre, talvez aqui, 3 coisas que impedem a pessoa de ser um verdadeiro discípulo. Primeira coisa, hoje nós vivemos em um mundo, irmãos, que muita coisa que se diz normal, para nós não pode ser normal. Nós estamos aí a portas aí, né, do carnaval. Lá em casa, lá a gente estava conversando hoje, aí eu perguntei a Poliana, carnaval você vai lá no sítio da Tuna? Ela falou assim, eu acho que eu vou e tudo. Aí eu falei assim, carnaval para mim já começou, já tem uns dias. Mas não é que eu estou indo pular, né? Eles falaram que já começou porque na televisão apareceu a entrega, o prefeito entregando para o rei Momo a chave da cidade. Irmão, não é espiritualizando demais não, mas já espiritualizando, em nome de Jesus, a chave da nossa cidade não vai ser entregue para Raimundo, não. É para Jesus Cristo, é para a igreja. É para a igreja. Então, no mundo, muita coisa tem se normalizado e o povo cristão tem vivido isso. Tem vivido isso. Um dia desses, rodando no Uber, uma pessoa entrou dentro do meu carro e ali, eles não sabem que eu sou crente e tudo, aí eles conversando. E Elias falando, ó, tem ensaio do louvor e tá, mas vai ter um bloquinho lá na minha rua, você vai lá no bloquinho? Aí eu pensei que a irmã ia virar e ia falar assim, ô irmão, vigia isso, tá? Foi e falou assim, olha, dependendo, se eu terminar de arrumar a casa e não estiver tão cansado, eu vou no bloquinho. A normalidade impede as pessoas de ser discípulo. Pastor, mas que pecado que tem? Eu vou estar lá, não vou dançar, não vou gritar, não vou beber, não vou ficar louco. Irmãos, Deus te chamou você para ser discípulo. O que é ser o discípulo? É uma cópia do seu mentor. É uma cópia. Mesmo que nós temos uma dificuldade bastante, mas isso nunca pode ser a nossa desistência. Sempre eu tenho que tentar ser, sempre eu tenho que procurar ser. Um dia desses, passando... Um dia não, foi ontem, passando, estava tendo o jogo do Galo, eu ouvindo, passei ali na região de Venda Nova, e ali eu vi um rapaz deitado no chão, e o pessoal falando, rindo e tudo, falando, ele não sabe beber, aí deu PT, não sei o que, o cara caído. Na hora eu pensei assim, meu Deus, e a mãe dele? Será que a mãe imagina que o filho dela fica assim na rua? E muitas coisas entre os jovens, o que se diz, isso é normal. É normal. Nós, como cristãos, nós não podemos aceitar essa normalidade. O mundo ele não pode entrar para dentro da igreja. A igreja que precisa conquistar o mundo, precisa conquistar as pessoas. E como que eu conquisto? Sendo diferente. Sendo diferente. Muitas pessoas, elas têm trocado aquilo que é santo pelo profano. Em casa lá, a gente conversando hoje, a gente estava relembrando, né, vendo um vídeo na internet de um pastor que eu gosto muito dele, ainda vou trazer ele aqui, mas eu acho que ele pegou pesado. Lá na igreja dele, ele cantando aquela música, é o amor que mexe com a minha cabeça. Irmãos, e ali ele cantando, o povo cantando junto, entendeu? E eu imaginava ali que devia ter gente até chorando, a letra da música é bacana. É o amor que mexe com minha cabeça. E ali ele cantando. E o povo indo junto, indo junto, indo junto. Pastor, não tem problema nenhum, é normal, pastor, ouvir uma música secular que não fala, irmãos. Talvez para você possa ser até normal, mas dentro da igreja, está fora. São normalidades que vai entrando. Pastor, e você quer trazer um homem desse, irmão? Isso daí tem muitos anos, tá? Tem muitos anos. Nós não podemos aceitar a normalidade no mundo nas nossas vidas. Isso impede pessoas de ser discípulos. Segunda coisa, prioridades. Quantas pessoas que trocam a Deus pelas suas prioridades? Vai ter na igreja a Universidade da Vida. Pastor, eu fiz a minha inscrição.
mas eu não consigo participar tal dia, porque nesse tal dia eu vou fazer isso. Você não consegue participar porque não é a sua prioridade. Na nossa vida, irmãos, Deus ele precisa de ser prioridade. Seu crescimento espiritual precisa de ser prioridade. Trabalhar é necessário, estudar é necessário, você não pode largar o seu serviço, você não pode largar a sua faculdade, mas você precisa entender que Deus ele tem que ser prioridade na sua vida. Prioridade. Quantas pessoas que trocam a Deus por tudo, e tem Deus como uma segunda opção. E no momento que talvez eles priorizam a Deus, é um momento no qual eles estão precisando. Aí é na hora que você vê quem não ora, orando, quem não jejua, jejuando, quem não lê a Bíblia, lê a Bíblia. Por quê? A necessidade faz Deus ser para ele uma prioridade. Pode falar uma coisa? Muitas vezes Deus nem te ouve. Muitas vezes Deus ele nem se atenta para você. Deus ele não aceita ser segunda opção. Deus ele não aceita. A Bíblia fala, né, lá no Éden, Adão e Eva, ali eles pecam. Quando Eva, ela escuta lá a serpente chama ela, conversa com ela, fala para ela tocar, tenta induzir ela. Ali Eva, ela teve uma oportunidade, irmãos, de sair por cima na história. Ela resolveu priorizar a sua vontade e ali abriu uma porta para o pecado. Adão teve a oportunidade de sair por cima. Mas como, pastor? Sabe como? Ele podia virar para Deus muito bem e falar assim: Deus, a serpente está falando para tocarmos naquela árvore. A serpente, ela tem procurado a minha esposa. A serpente, ela tem procurado Eva para que nós venhamos tocar. E Deus ali talvez descia e destruía a serpente. Ou não, ou Deus dava para eles uma palavra e falava assim: olha, continua firme, é só vocês não tocar. Mas o que eles fazem? Eles priorizam os seus desejos. A Bíblia fala que a nossa carne, ela milita contra o nosso espírito. A Bíblia fala que todos os dias a nossa carne, ela trava uma batalha pesada contra o nosso espírito. E ali junta a nossa alma e tenta os dois vencer o nosso espírito. O que tem que prevalecer forte na sua vida é o Espírito de Deus que habita dentro de você. Não é a sua carne, não é a sua alma falar mais alto, mas é o Espírito de Deus. Por que muitas pessoas não conseguem priorizar a Deus na sua vida? Porque é a carne que governa, porque é a alma que governa. É aquela pessoa que ela é literalmente um ser almático ambulante na terra. Vive debaixo das suas emoções. Irmãos, Satanás ele sabe duas coisas que mexem com um homem e com uma mulher para poder fazer eles cair. Na mulher, Satanás ele sabe que a aparência muitas vezes não joga ela no chão não. Não destrói ela não. Mas aquilo que ela ouve mexe com ela. O homem ele sabe, Satanás ele sabe que no homem, muitas vezes o que fala, ele está nem aí. Mas aquilo que ele vê, ele já fica mexido. Quer um exemplo do homem? Já viu a mulher vira pro carro e fala assim: cara, mas você tá feio, você vai com essa calça, vai com essa blusa. Cara, olha como é que você tá num chulé fedorento, você tá fedendo. Olha que blusa feia, tanta roupa boa, e você vai com essa. O que o cara faz? Porra. E aparece desarrumado no lugar e a mulher toda arrumada. Toda arrumada, porque o que é falado para o homem é muito difícil mexer com ele. É muito difícil. Mas aquilo que ele vê, mexe. A mulher, irmãos, já viu mulher, sabe, mulher bonita casada com homem feio? Por que isso acontece? Sabe? Por que isso acontece, irmãos? Porque a mulher, então aí entra eu, né? O papo é bom. Né? O papo é bom. Aí ela cai. Por que a mulher envolve? Porque o cara sabe conversar. Irmãos, eu lembro
O cara é vivo até, eu não vou nem falar o nome. O líder de louvor que tinha na igreja, nossa, o cara era pretinho, da cabeça torta, entendeu? Cantava fanhoso e casou com uma branca bonita. Eu ficava olhando e falava assim, meu Deus, o que é isso, hein? Então Satanás, ele sabe, e o que ele faz? Ele vai na sua fraqueza. E vai na sua fraqueza para você poder cair. Mas se Cristo, ele é a nossa prioridade, irmãos, você não cai, mas você permanece firme. Vou falar como um pastor falou, um amigo meu. E se porventura você cair, é como se fosse a unção do gato. Sabe como que é a unção do gato? Pega um gato, irmão, joga ele pro alto e cai em pé. Entendeu? E cai em pé. Você não vê um gato rolando, o bicho cai em pé, eu não sei como que consegue. E cai em pé. Se for para cair, que cai em pé. Então nós precisamos priorizar o crescimento. Quantas pessoas, irmãos, está dentro da igreja, a pessoa não conhece a Bíblia, a pessoa não conhece texto bíblico. Você pergunta ela um negócio, fica assim, porque né, a palavra de Deus, né, a pastora Elaine, o pastor Valmir. Você precisa priorizar, irmão. Pessoa que está lá só naquele mundinho dela, entendeu? Só no mundo dela, ela não cresce, ela não avança. Mas não avança porque não prioriza. Por que não prioriza? Já contei que várias vezes, irmãos, eu lembro que quando novo na igreja, escola bíblica, 8h30 da manhã até 10h30 da manhã, a gente estava lá sentado na sala, ouvindo, com sono, sem sono e aprendendo. Prioridade. Você precisa priorizar a sua vida espiritual. Você precisa priorizar Deus. Fala com seu irmão assim, olha, toma cuidado com o mundo. Prioriza Deus. Para a gente terminar aqui hoje. Muitas pessoas têm dificuldade de ser um discípulo porque elas não têm comunhão com o corpo. Elas não têm comunhão com o corpo de Cristo. Quem que é o corpo de Cristo, irmãos? Quem que é o corpo de Cristo? Olha para você ver, hein? Como que não prioriza o conhecimento. E nem dando amém. Quem que é o corpo de Cristo? Quem que é? Nós, a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Não, pastor, a igreja, essas 4 paredes, esse galpão, a Bíblia fala que Deus não habita em templo. Irmão, presta atenção, o que faz a igreja somos nós. O que faz a igreja somos nós. Então nós, como igreja, o que eu preciso fazer? Eu preciso de ter comunhão com o corpo de Cristo. O corpo de Cristo são as pessoas. Eu preciso ter comunhão com o meu irmão da direita, com o meu irmão da esquerda. Eu preciso de ter comunhão com a minha igreja. Eu preciso de saber o que está acontecendo com ela. Eu preciso saber qual que é as necessidades dela. Eu preciso de estar pronto para poder servir ela. Eu preciso de estar pronto para caminhar junto com ela. Tem pessoas que ela, dentro dela, ela coloca na cabeça, eu tenho 30 anos de igreja e eu já sei tudo. Irmão, você não sabe nada, você não nem comunhão com o corpo você tem. Tem irmão, talvez, do seu lado aí que está precisando de ajuda e você está aí fazendo vista grossa. Você ficou cego, ficou surdo. Você não envolve. Você é só na sua. Irmãos, quem anda sozinho não prevalece. Existe aí um dito popular que fala o seguinte, olha, unidos nós somos mais fortes. E realmente somos. Mas tem muita gente que pensa o seguinte, assim, eu tenho que andar sozinho. Eu não vou andar com fulano de tal. Eu não vou caminhar com a Luísa lá na igreja, não vou caminhar com o Fernando, não vou caminhar com a Regina, não vou caminhar com a Lorena. Não, eu quero andar sozinho. Não, irmão. Nós somos corpo e corpo anda junto. Corpo anda junto. A nossa igreja não pode ser um corpo mutilado. O que é um corpo mutilado? Faltando um braço, faltando um pé, faltando um dedo. Não, irmãos. Se está faltando algo é porque tem algo de errado. Tem algo de errado. Nós temos que caminhar junto, nós temos que andar junto. Pessoas que se isolam nunca serão discípulos. Um certo dia Jesus ele pregando, e ali o povo começa a ter fome.
Jesus ali era poderoso para poder fazer um milagre. Mas Jesus tinha tanta comunhão, mas tanta comunhão, que quando eles chegam com um problema, Jesus ele pergunta para eles, e aí, o que a gente tem? E os discípulos na comunhão falam, só tem um menino ali. Então vai lá, chama ele, pega lá, vamos multiplicar. O que é isso? Comunhão. A igreja primitiva, ela cresce através da comunhão. E ali a comunhão deles não era aquele negócio superficial de chegar num culto e falar assim, paz, minha irmã, boa noite, de mandar um bom dia no grupo. Não, irmãos, era uma comunhão ao ponto das pessoas pegar os seus bens, vender e repartir entre os irmãos. Era abençoar, era literalmente cuidar do corpo de Cristo. Hoje muitas pessoas não conseguem ser um discípulo, porque quando se diz ajudar, ela já pensa assim, é explorar. Quando se diz, ser bênção, não, é abusar. Quando se diz cuidar, não, ela é muito folgada. Tem muitas pessoas que não conseguem ser discípulo por conta disso. Posso falar uma coisa? Talvez Jesus vai voltar, e essa pessoa ainda vai continuar dessa forma, sem ter comunhão. Sem ter comunhão. Sem cuidar do corpo de Cristo. Pessoas que estão na igreja, que até servem a algum ministério, ela não tem comunhão, ela não sabe o que acontece na igreja. O que é que está acontecendo? Tô meio fora do ar. Eu lembro que quando a gente estava para renovar o contrato aqui, uma pessoa da igreja, inclusive era da liderança, ela, depois que a gente resolveu tudo, ela virou para mim e falou assim, pastor, eu não sabia que a igreja ia mudar de lugar. Falei assim, não sabia? Não. Sabe por que não sabia, irmão? Porque não tem comunhão. Não tem comunhão. Está na hora de mudar isso. Você é um discípulo chamado por Deus. Você é uma pessoa que Deus escolheu para estar aqui. Você é uma pessoa que Deus te chamou para poder revolucionar o bairro, revolucionar a sua casa, revolucionar o seu trabalho. Deus te chamou para ser diferente. Para ser diferente. Carnaval está aí na porta aí, irmão. Sexta-feira já tem um desfile da madrugada. Se você já estava pensando em ir, não vai não. Você é discípulo. Não, pastor, eu não, pastor, Valmir, eu vou lá no carnaval, o senhor está ficando doido? Eu vou lá no carnaval do Castelo, vou lá no carnaval, de Santa Teresa, da Afonso Pena. Não, pastor, não vou, não vou nisso não. Tá? Fique em paz. Glória a Deus, mano. Pastor, eu só vou em Cabo Frio, no carnaval lá, do trio elétrico. Vigia. A gente fala, tem hora em torno de brincadeira, mas é direcionado por Deus. A palavra que serve para você, ela serve para mim. Ela serve para mim, talvez muito mais para mim que para você. Do que para você. Vamos ser verdadeiros discípulos, vamos ser uma igreja de discípulos, uma igreja que avança, uma igreja que cresce. Cresce. Tem muita gente que pensa que para crescer ela tem que resolver tudo na vida dela primeiro. Não, irmão. Para crescer, primeiro o seu coração precisa ser de Deus. Ser de Deus. Nesses anos tudo de convertido, nesses anos tudo de igreja, a gente vê vários tipos de pessoas. A gente vê pessoas que se entregam 100%, como a gente vê também pessoas que se entregam 50%. Como a gente vê também pessoas que não se entregam por nada. Ser um verdadeiro discípulo é ser uma pessoa que ela tem dentro dela um carimbo, uma marca que ela produz frutos. A Bíblia fala de um certo homem que o seu irmão ele morre e ali fica a esposa do irmão. E naquela época havia ali uma cultura que o irmão que perdeu o outro irmão e a esposa ficou, ele tinha que casar com ela. Ele tinha que continuar a geração com ela. E ali ele casa com aquela mulher. Porém, todas as vezes que eles tinham relação sexual,
Na hora H do homem, o que ele fazia? Ele tirava e lançava o esperma no chão. Isso ele fazia várias e várias vezes. Várias e várias vezes. Ao ponto de Deus não se agradar com isso. Pastor, é porque ele não queria ter filho. Irmãos, ter filho naquela época era sinal que a descendência iria crescer e iria continuar. Aquele homem naquele momento, sabe o que é que ele queria? Apenas ter o prazer. Sabe, na igreja tem muita gente que ela não quer ser discípulo. Ela não quer gerar. Ela não quer continuar algo de Deus. Mas ela quer apenas ter prazer. Como assim, pastor? Apenas ter prazer. Tem gente que está na igreja que vem apenas para poder ali saciar sua carne. Saciar um desejo seu. Quantas pessoas que já vêm na igreja apenas para poder fazer uma campanha, ser abençoado e você nunca mais viu ela? Quantas pessoas que talvez exerce algo na igreja, mas ele está ali só por exercer? Prazer. Deus não nos chamou para poder ser cristão que tem apenas prazer. Mas Deus nos chamou para poder multiplicar. É dar frutos. É dar frutos. E os nossos frutos é permanecer, que eles venham permanecer. Isso é ser discípulo, isso é ser um cristão verdadeiro. Isso é um cristão, ser um cristão que transforma. Eu lembro lá na igreja, eu gostava demais de bateria. Gostava demais. E ali eu comecei a aprender. Tinha oportunidade, o pessoal de todo jeito queria me cortar, porque na minha cabeça eu achava que tocava muito, mas não tocava nada, e ali no meio do culto, de vez em quando um líder lá, o Ailton Martins, cismava e falava assim, ó, desce do altar. E eu falava, que? Ele desce do altar, eu tinha que descer, estava caindo o negócio. Descia, já fui embora chorando para casa de raiva. Aí minha tia falava, não, fica firme e tudo. Aí eu pulei da bateria, falei assim, vou aprender a tocar violão. Aí rapidão aprendi a tocar violão. Do violão, eles deram um jeito de cascar fora comigo. Aí eu falei assim, não, vou pegar baixo. Meu tio falou assim, no baixo tem só eu. E eu fui, fiquei lá um bom tempo mesmo. Eu pensei que nunca ia acabar. Nunca ia acabar. E ali ficava, depois foi passando uns anos, Deus deu oportunidade, até líder do louvor eu fui. E a gente tinha algo lá que era comum no ministério. Que a gente brigava, discutia. Tinha ensaio lá que a líder do louvor, a filha dela, quando ia cantar, tinha que dar maior atenção para ela e tudo, e eu não batia muito bem com a menina, e de repente estava lá aquela barulhada, aí o pessoal parava, só escutava eu falando, cala sua boca, cala sua boca, que sempre sobrava para mim. Meu pastor me regaçava, desculpa a palavra, na sala, arrebentava comigo. E ali aquele trem todo. Eu lembro, irmãos, um dia, o pastor ele tinha que enviar umas pessoas para poder participar de um evento, aí mandou eu e o Jota. E foi eu e o Jota. E desde esse dia, a minha mentalidade mudou. Eu parei de ter prazer, querer apenas o fazer, e passei a ser discípulo. Eu lembro que eu ouvi um testemunho do cara tocando bateria, falando assim, olha, no ano, eu não lembro se eu era 2008, mas eu lembro dele falando assim, ó, tal ano, a minha célula, eu ganhei nela 40 pessoas para Jesus. E o pastor dele pegando e falando assim, ó, esse aqui é o meu baterista. E vem cá o tecladista, o cara foi e falou assim, minha célula já multiplicou 3 vezes. E ali o pessoal que canta e aqui trem todo. Eu lembro que eu e o Jota, a gente ficou doido. Falei, Jota, a partir de hoje eu não quero saber de louvor. Aí o Jota empolgou. Não, e eu não quero saber do diaconato, que ele era líder do diaconato. E eu lembro que a gente foi contar, passou, a partir de hoje a gente não quer mais fazer nada. A gente quer abrir célula, a gente quer multiplicar e tudo. E o pastor falou, vocês não vão fazer nada disso. Eu lembro que eu falei, esse cara é louco. Mas aquela sede nossa foi tanta, que ali o pastor um dia ele deixou e falou assim, pode abrir, mas eu quero ver resultado. Eu lembro que a gente marcou um culto, você estava na época, Tó? Um culto na sexta-feira a gente fez, e a gente convidou ele para pregar.
falou assim, ó, as células vai estar presente lá. Irmãos, devia ter mais de 100 pessoas só de célula. O olho desse homem brilhava. Falando, nossa, que bacana, continua. Mas por que isso aconteceu? Porque deixamos de ter apenas uma vida de prazer e passamos a ser discípulo. Hoje, para a glória de Deus, eu estou pastoreando uma igreja, o Jota está pastoreando uma outra igreja e formando discípulos. Hoje eu olho para trás, se hoje aqui fosse o meu último dia aqui na igreja, eu sairia daqui muito feliz. Porque eu batizei uma Karen, batizei uma Juliana, batizei uma Ana, batizei uma Luísa, batizei uma Olinda, batizei Ana Lúcia, batizei Larissa, batizei Maicon, batizei Ana Clara, batizei minha mãe, batizei Ana Carla, Maria Camburão, batizei Lorena, batizei Dalan, o Choca. Jaiane, quem batizou você? Foi eu? Não foi? Então levanta e pode ir embora. Tô brincando. Wanderson, Claudineia, não, a gente batizou junto, né? Hã? Batizado junto, não foi? Você entrou na água primeiro ou depois que eu? Tô brincando. Então eu saio, se fosse para ir embora hoje, irmãos, eu saio feliz. Porque discípulos foram feitos. E é isso que Deus ele quer de você. Está na hora de você gerar discípulo. Está na hora de você fazer a diferença. Pastor Valmir, o senhor está falando para mim abrir igreja? Não, irmão. Entenda, né? Está na hora de você fazer as coisas acontecer. Tem os ministérios da igreja, procura lá, ó, pastor Helene, conta comigo, nós vamos ter o maior culto de mulheres, que nós vamos arrebentar, dia 8 de março tem um congresso de mulher, pastora, vamos lotar, vamos fazer discípulo, virar para os jovens, vamos fazer jovens discípulo, homens discípulo, e assim vai. Amém ou não amém? Mas isso tudo, a gente só consegue fazer discípulo se nós amarmos a Deus. Amém? Amém ou não amém? Vou terminar aqui. Eu mandei, eu acho que foi no ano passado, um videozinho da mãe do pastor Aloísio Silva, lá da primeira igreja batista de Juiz de Fora. E ali a mãe dele tem, não sei se tem 100 anos, qual que é a idade, mas a mãe dele está com mal de Alzheimer. E ali ele falou assim, mãe, a senhora lembra quantos filhos a senhora tem? E ali ela fala que não. Aí fala assim, mãe, a senhora lembra o meu nome? Ela não. Aí ele fala assim, mãe, o que Jesus é na sua vida? A mulher não lembrava, irmão. Ela vira e fala, é o meu único e suficiente Salvador. Ele é o Senhor da minha vida. E ali a mulher vai falando, Ele me salvou, Ele me resgatou, eu sou grato a Deus por Jesus. Ele é o meu motivo de alegria. O que nós aprendemos com essa história, irmão? Nosso amor a Deus, ele tem que ser acima de tudo. É acima de todos. A mulher com mal de Alzheimer, ela esqueceu de tudo, mas ela não esqueceu aquele que ela entregou o coração dele. Fica de pé no seu lugar, vamos orar. Solta a mesma música, João Vitor. Fica de pé no seu lugar. Aí no seu lugar, começa a orar, fala assim, Deus, eu quero ser um discípulo. Levanta a sua mão, irmão. Dá um grito aí de glória a Deus para mandar essa nhaca que tem hora, fica embora. Vou dar um outro grito aí. Começa a orar, começa a falar, Deus, eu quero ser um discípulo, eu quero ser um discípulo, eu quero ser um discípulo do Senhor. Eu quero ser um discípulo. Começa a falar. Começa a falar, Deus, eu não quero, deixar nada me atrapalhar, mas eu quero ser um discípulo do Senhor. Nos demais domingos nós vamos aprender mais aí sobre esse texto. Nós vamos estudar mais. Essa igreja é uma igreja de verdadeiros discípulos e discípulas. Pega um envelope aqui. Começa a falar com o Senhor. Começa a falar. Começa a falar com Ele. Começa a falar com Ele. É Ele que te ajuda. Para ser um discípulo, irmãos, nós precisamos de vencer batalhas. Nós precisamos vencer desafios.
Talvez você não consiga avançar, porque dentro de você vive uma batalha interna. Mas em nome de Jesus, essa batalha vai cair por terra. Essa batalha vai ser destruída pelo poder do nome de Jesus. Levanta as suas mãos para o alto, solta a sua voz aí na sua oração, começa a falar com Ele: Deus, eu quero ser um discípulo, eu quero ser um discípulo, eu quero ser um discípulo do Senhor, eu quero vencer a minha carne, eu quero vencer a minha carne. Talvez a sua batalha diária é a sua carne, mas em nome de Jesus, Deus, Ele vai te revestir de autoridade, Ele vai te revestir da presença dEle, ao ponto de diariamente você vencer sua carne. Começa a falar: Deus, eu quero ser um discípulo, eu quero ser um discípulo do Senhor, eu quero servir o Senhor, eu quero servir ao Senhor, eu quero servir ao Senhor, eu quero servir ao Senhor. Oh Deus, a Tua palavra foi ministrada aqui nessa noite, Deus. A Tua palavra, Deus, foi ministrada aqui nessa noite. Levanta, Deus, discípulos. Levanta, Deus, pessoas, Pai, que vão vencer o mundo. Levanta pessoas que vão priorizar o Senhor. Levanta, Pai, pessoas, Pai, que vão ter comunhão com o corpo de Cristo. Pessoas que vão amar o Senhor, Pai, eternamente, Pai. Levanta, Deus, em nome do Senhor Jesus. Levanta, Deus, Senhor, aqui nessa igreja. Pai, eu oro abençoando, semeando a palavra. Eu oro abençoando esse ministério, Deus. Essa igreja será uma igreja 100% discípula do Senhor, 100% que produz fruto, 100% que avança, 100% que cresce, 100%, Pai, que leva a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Repete assim comigo: Senhor meu Deus, nessa noite eu mando embora tudo aquilo que impede, da igreja servir ao Senhor 100%, em nome de Jesus. Tudo aquilo que nas nossas vidas tem sido prioridade, em nome do Senhor Jesus, eu declaro nessa noite que a minha prioridade será o Senhor, a minha prioridade será o Senhor, porque eu creio que servindo ao Senhor, eu tenho tudo aquilo que eu preciso, no nome de Jesus. Aplauda ao Senhor aí bem forte.